Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Véspera de compromisso importante, duelo com o Ceará no domingo, no Mineirão, com um grande público no Gigante da Pampulha, a busca por reforços do mercado. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Uma informação aqui para começar. O Cruzeiro alterou, ou a CBF, melhor dizendo, alterou o horário do jogo do Cruzeiro diante da equipe do CRB, a partida de volta da Copa do Brasil. Esse jogo em Maceió, no dia 7 de agosto. A partida agora será às 21 horas. O jogo seria 7h30 da noite. E agora, às 9 horas da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. É uma quinta-feira. Antes, na quarta-feira que vem, dia 30, 7h30 da noite no Mineirão, tem o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas por enquanto o foco é total na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem compromisso importante diante da equipe do Ceará no domingo, às 4 horas da tarde, e segue a preparação para este compromisso. Outras informações importantes aí tem a ver com garotos que estão no profissional e subiram recentemente para o time principal do Cruzeiro. Murilo Hickman e também o Kenji, convocados para a seleção sub-20. O Cruzeiro tem 3 garotos convocados para a seleção sub-20. O goleiro Otávio, volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji, 3 crias aí da toca no sub-20, e frequentemente tem Cauã Prates na seleção brasileira sub-17. Até o Murilo Hickman, ele teve uma valorização salarial e prorrogou o contrato por um período ainda maior, por mais um ano ainda. O novo vínculo do jogador, é uma matéria até que você confere no Central da Toca, agora vai até 31 de dezembro de 2029. Murilo Hickman tendo o contrato renovado. O Cruzeiro que tem aí garotos que são muito bem observados e trabalhados pelo técnico Leonardo Jardim. Sobre a preparação para domingo, o Cruzeiro ele terá aí mais um dia de trabalho, e é quando o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe, e ele tem praticamente todo o elenco à disposição. Neste sábado, ele vai definir o time, se preserva algum jogador, se vai ter necessidade de preservar algum jogador. Claro que a ideia é um Cruzeiro com o que tem de melhor, porque o jogo com o Ceará, ele vai aí significar muito para o Cruzeiro. Em caso de vitória, é uma manutenção da liderança. O Fagner está de volta, o restante todo mundo treinando. Matheus Henrique treinando também com todo o grupo e vivendo a expectativa de em breve ser relacionado. Não se acredita que vai acontecer já para domingo, mas para outra semana, quem sabe, Matheus Henrique voltando a ser opção para o técnico Leonardo Jardim. A movimentação agora sobre reforços. O Cruzeiro vem trabalhando, o Departamento de Futebol com conversas aí no mercado, e uma informação, até o nome foi trazido em primeira mão aí pela Itatiaia, a gente avançou em todos os detalhes desta história, mas é que o Cruzeiro esteve muito perto de contratar o atacante equatoriano Jeremy Sarmiento. Esse jogador ele pertence ao Brighton da Inglaterra, esteve na última temporada emprestado ao Burnley e ele tem 23 anos. O Cruzeiro chegou, já passou pela seleção do Equador. O Cruzeiro acertou valores com o Brighton, iria comprar os direitos econômicos do jogador. Isso já estava apalavrado com o Brighton. O Cruzeiro tinha o aceite do clube inglês. E o Cruzeiro chegou a definir as bases salariais com o atleta. E, num último momento, o Sarmiento, o staff, entraram em contato com o Cruzeiro, dizendo que o jogador não tinha
mais a intenção e não pensava em voltar à América do Sul neste momento. Foi uma negociação, repito, que esteve muito perto de ser concretizada. O Cruzeiro, ao mesmo tempo, tem outras conversas em andamento no mercado. A diretoria trabalha para buscar esses reforços. Não é que o Cruzeiro não vai contratar ninguém, o Cruzeiro vai contratar jogador e vai ter aí investimento para trazer atletas que, dentro da ideia do departamento de futebol, que esses jogadores vão chegar e agregar ao que já tem na Toca da Raposa 2, mas dentro de uma realidade. Não existe aquilo que muita gente até fala nas redes sociais sobre um preço tabelado, o Cruzeiro quer comprar jogador pagando 3 milhões, 4 milhões de euros. Não existe isso. Se o Cruzeiro entender e tiver o aval do Leonardo Jardim, do Joaquim Pinto, de que determinado atleta vale 8, 10, 12, que seja qualquer valor aí no mercado, 10, 12, 8 milhões de euros, o Cruzeiro pode sim fazer esse investimento, isso não é problema para o Pedro Lourenço. E o atleta que vier, claro, também terá que estar dentro de um padrão salarial que é pago hoje pelo Cruzeiro. Não no sentido de qualquer jogador que o Cruzeiro pense, ele vai pedir aí salário top 3 hoje no elenco, ou até mais do que isso. Isso dificilmente vai acontecer. O jogador que chegar precisa estar dentro deste processo. Não é também que o Cruzeiro vai contratar um jogador querendo pagar 300, 500 mil reais de salário. Não. Mas, repito, precisa estar dentro de um aval estabelecido pelo departamento de futebol. Mas a diretoria vem trabalhando para encontrar essas peças no mercado. E um fato é, Brian Rodrigues não será um destes. Por quê? O Cruzeiro até estudou, mostrou interesse, consultou valores, pedida salarial que foi feita aí no mercado muito alta, e além disso tem a questão da investigação que o Brian Rodrigues ele passa lá no México. Então, por isso, é um nome que o Cruzeiro em nenhum momento fez proposta oficial e nem vai fazer, até porque existem outras conversas no mercado. Os nomes são mantidos aí em sigilo. O Cruzeiro trabalha com uma determinada cautela e todo o departamento de futebol na mesma sintonia. Leonardo Jardim, Joaquim Pinto, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Paulo Pelaipe, todo mundo trabalhando aí para que o Cruzeiro tenha sim reforços importantes nesta janela de meio do ano. Ô Cirilo, tava até trocando uma ideia com o Pedro Leite, nosso repórter do Itatiaia.com.br, projetando o time para esse fim de semana. O Cássio sem problema algum. O Cruzeiro vem de uma sequência de 3 jogos com o William como titular. E não dá pra dizer que foram grandes atuações. E ele até foi substituído contra o Juventude, esteve no jogo contra o Fluminense. Na verdade, ele começa no banco, mas depois entra na lateral esquerda, né? Então são alguns jogos, alguns dias também, de um desgaste um pouco maior. Existe uma diferença fundamental dessa semana para a semana passada, que é um dia a mais de preparação. Na semana passada, o jogo do Fluminense foi na quinta-feira à noite e o Cruzeiro jogou no domingo 4 da tarde. Nessa semana, domingo 4 da tarde é o jogo, mas quarta-feira à noite foi o jogo. Fora de casa, mais uma vez, jogou lá em São Paulo. Para a lateral direita, a gente está apostando até no Fagner. E aí, Fabrício, Bruno, Vidalba e Kaique, esses devem ser mantidos. O meio-campo, existe a dúvida por conta dessa situação física também em relação a Lucas Silva. A gente lembra que esteve em campo normalmente lá em São Paulo, não tem problema nenhum de lesão no joelho que o deixou de fora dos minutos finais de Cruzeiro e Juventude no Mineirão semana passada, mas tem o Eduardo em boa condição e vindo de uma boa atuação em casa também, né? E aí, Matheus Pereira, Gabigol, Christian, Wanderson, Marquinhos e Caio Jorge disputando as 4 últimas vagas desse time. Interrogação para o seguinte, Caio Jorge, que tem 1.509 minutos, está no top 10 em minutagem, mesmo não estando no top 10 em número de jogos. Para fazer aqui uma tradução para o torcedor, o Caio Jorge fez 22 partidas, ele está em 14º no ranking dos jogadores que tem maior número de jogos, mas ele ultrapassa muita gente que participou de mais partidas que ele em termos de minutagem, porque ele fica muitos minutos em campo. E isso, obviamente, desgasta mais o jogador. Mas o artilheiro do Brasileirão, o top 1 em participações de gols na Série A em 2025, seria um jogador poupável? Natural pensar em rodagem de elenco para um time que joga com as características do Cruzeiro, evidentemente, mas também para qualquer time que tem o acúmulo de jogos que o Cruzeiro tem nesse momento, né, Simões? Exato, Cirilo. Agora sim, a rodagem de elenco, ela não perde a qualidade, né, ou cai muito pouco, em algumas posições, né? Por exemplo, a zaga
né? Tem o Jonathan Jesus, ok, mas não tem sido feita a rodagem de elenco, embora até com o desgaste do zagueiro seja diferente, né? O primeiro volante, por exemplo, né? Aí pro Cruzeiro rodar o primeiro volante, teria que jogar o Wallace, a gente não sabe qual nível que ele está. Mas de toda forma, a questão do Caio Jorge é uma questão... Teve um jogo que ele saiu até meio que sentindo, não teve? Mais recente agora, depois dessa volta da Copa do Mundo, que o Caio saiu. Ele se entrega muito, né, o Cirilo? Sofre o pênalti contra o Juventude no Mineirão e acaba sentindo, né? Não foi isso? Mas acho que ele nem chegou a sair, viu, Simões? Vou até confirmar aqui, mas... E aí, logo depois... Mas ele chegou a ser substituído, né? Contra o Juventude, que é o jogo que ele não faz gol, mas ele dá duas assistências e sofre um pênalti. Isso. Né? Então, é porque o Caio Jorge, ele é um atacante que a entrega dele é muito grande. Não só pra atacar, mas pra defender também, né? Ele tem uma marcação de saída de bola muito forte, muito efetiva. Não sei qual o nível de desgaste dele. Se a gente for pensar, os dois jogos são fundamentais pro Cruzeiro, tanto o Ceará quanto o CRB, até porque se o Cruzeiro consegue fazer com o CRB o que ele fez com o Vila Nova, que é encaminhar a vaga no primeiro jogo em casa, seria muito interessante. Seria muito interessante. Até porque a volta é entre os jogos com Botafogo e Santos, né? Pelo encerramento do turno do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que assim, talvez por esse momento... O Gabigol, eu acho que tá em alta no Cruzeiro. Se tiver que rodar o Caio Jorge, claro que perde, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas é uma situação em que o Cruzeiro tem uma peça de reposição de altíssimo nível, né? Quem não gostaria de ter uma dupla de centroavantes aí brigando, Gabigol e Caio Jorge, pela condição de titular nesse comando de ataque do Cruzeiro? Eu não acho que há briga por titularidade pensando em um ou o outro, Caio Jorge né? é titular. Mas há alternativas caso você não possa contar com ele, né? Exato. Não é a mesma coisa, por exemplo, se você for pensar no primeiro volante, né? Sim. O Wallace ainda não tá num nível, mas o Gabigol substituiu o Caio Jorge, não acredito que aconteça uma perda até, que são características diferentes, situações diferentes, mas de toda forma é um jogador de muita qualidade, o Gabigol. A gente tem que começar a debater aqui se a gente vai poupar jogador ou não para esse jogo antes da gente começar a montar esse time aí. Eu sou do time que tem que poupar uns 3 pelo menos. Pelo menos eu acho que 3 é o ideal, e seguindo o que o Jardim fez lá no jogo contra o Juventude, deu descanso para uns jogadores ali, fez uma rotação. Ele já, na entrevista pós-jogo, na coletiva, ele justificou o desempenho abaixo de alguns jogadores no segundo tempo pelo cansaço. Então, para mim, já é um indicativo de que vai poupar jogador aí. E para mim tem que ser 3, que na minha opinião seria Caio Jorge, Christian e Romero. Não sei se a galera concorda. Caio Jorge, Christian e Romero. Vamos fazer o seguinte, vamos posição por posição, e aí quando chegarmos em determinada posição que você já falou, Christian, Caio Jorge e Romero, o que você acha da gente ir montando? Começamos com o Cássio, que ali não tem por onde escapar, né? É uma unanimidade, né, pessoal? Claro, óbvio, né? Pronto, a gente já põe o Cássio aqui. Agora, olha só, lateral direita, já vai dar bagunça. E aí, o Baú, começar com você, depois o Iron, depois o Theo. Não, o Cássio, para mim... Não, peraí, eu vou falar do Cássio? Não, o Cássio já foi até, no automático. A gente vai pular as etapas puláveis, digamos assim, né? Eu lateral acho que na lateral direita, eu acho que volta o Fagner. Eu acho que o Fagner, ele tem principalmente se falando da possibilidade do Christian não jogar, eu acho que o Fagner apoia muito bem, ele tem uns cruzamentos ali importantes para o Cruzeiro que causam perigo. Eu acho que apoiando, ele está muito melhor do que o William. Eu não acho que o William fez esse jogo ruim aí que todo mundo falou, não. Eu acho que ele não apoiou muito, e como o Christian também não apoiou, ficou um lado direito ali improdutivo, mas eu acho que o Fagner melhora sensivelmente ali o lado do Cruzeiro pelo lado direito. Cara, o Fagner estando disponível, o William pode sentar no banco ali e assistir, ficar quietinho. É Fagner sempre. E aí, o Theo? Eu vou acompanhar os relatores também. O William pode observar o jogo melhor ali do campo. Apaixonado pelo Fagner. Eu também. Fagner tá jogando bem demais, pô. Tem como não. E o Baú falando aí, né? Ele participou de maneira crucial naquele segundo gol maravilhoso lá no Maracanã. Para cima do. Arrancada, desarme, arrancada. Isso, passe, né, na progressiva, certinho, ali para o Matheus Pereira. Vamos de Fagner. Fabrício Bruno?
O homem que jogou gripado e jogou daquele Tem debate? jeito, tem. A necessidade é a famosa pergunta, né? A necessidade? Acho que não, né? O Fabrício Bruno não sente desgaste, é o desgaste que sente o Fabrício Bruno, então ele. O cara que cansa o desgaste. Né? Não. É tipo isso. Fabrício Bruno, nosso demolidor azul, o homem sem medo aqui do lado esquerdo, né? Luquita. Mas eu acho que já daqui a pouco vai chegar a hora do Fabrício Bruno dar uma descansada, viu? Afinal de contas, como diz o Luva de Pedreiro, né? Talvez na volta da Copa do talvez na volta da Copa do Brasil, se o Cruzeiro fizer um resultado interessante dentro de casa. Inclusive, tem uns clubes aí que o bordão do Luva de Pedreiro não é muito bem-vindo, não, mas segue. Diz que a casa dele foi até invadida. Eu li um negócio assim, não sei. Dá um problema. Por um pessoal que ele gritou, receba, o povo pulou lá. Mas não olhei a veracidade disso, não, viu, Iron? Para todos os efeitos, não é problema meu. Kaique, né? Aqui, certo? Não tem também nenhuma dúvida aqui desse lado. Beleza. Agora sim. Agora vamos chegar já na questão. Vou começar com você, Theo. Volante, pelo lado direito. Tá mutado. Tá mutado. Menino novo. E aí, Theo? Theo? Tá mutado, Theo. Tá mutado. Pô, eu posso ir nesse por último, porque eu tô achando muito polêmico. Vou deixar o Iron aí na frente. Pipocou. Então, deixa eu chutar a porta, então, para mim, Eduardo. O Baú me antecipou, eu vou de Eduardo também. Até porque o Jardim citou que o Romero e o Christian estão apresentando um certo desgaste, né? Se for isso mesmo de ter que poupar o argentino, coloca o Eduardo, porque o Ceará deve vir com até a mãe do técnico na defesa, então bota o Eduardo ali para ter mais posse de bola, mais volume de jogo e ir para cima dos caras. Eu vou de Eduardo também. E aí, Theo? Eu vou acompanhar os relatores. Esse aí, essa área ali, eu tô muito em dúvida. Cada master do nosso Theo. Master. E ao lado do Eduardo? Acho que dá pra ir de Lucas Silva. É o príncipe, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, Theo? Você tá só na surdina, hein, Theo? Tô te flagrando, hein? Pô, eu acho que eu vou de Romero, tá? Ó. Aí, ó. Gostei, hein, Theo? Mas eu vou de Lucas Silva. Então, aqui... Lucas Silva acabou. Lucas Silva e Eduardo. Meio campo que jogou contra o Sport ou contra o Fortaleza, hein? Esses dois aqui. Fortaleza eu acho que não foi. Foi contra o Sport. Foi contra o Sport, Iron? Sim. Isso. Foi. Que o Romero estava suspenso. Aí teve uma especulada assim de Wallace e tal. Isso. O Eduardo foi muito bem até nesse jogo. Muito bem. Aproveitar a boa fase do Eduardo, né? Que está contribuindo com o gol ali também, que é importante. Ele está se encontrando mais nessa função, inclusive. Total. E é um jogo que não vai precisar do Cruzeiro ter um primeiro volante assim fixo, que seria o caso, por exemplo, do Wallace, que é um cara mais de marcação, porque o Ceará, igual o Aero falou, vai vir armado até os dentes para ficar atrás ali do meio de campo. Então, quanto mais jogador de capacidade de condução, de criatividade a gente tiver no meio campo ali, melhor. Talvez, depois com o resultado já construído, talvez entre o Wallace ali, ou até mesmo o Romero para a questão de controle de carga, igual o Mister fez com o Matheus Pereira, o Lucas Silva contra o Juventude ali. E, bom, Eduardo, e aí, lado direito? Eu iria com o Marquinhos, cara, se o Christian não jogar. Explico. O Marquinhos, por ser canhoto, ele pode trazer
um pouco mais de jogo por dentro, trazer a bola para dentro, tentar uma finalização e abrir o corredor para o Fagner, né? E esperar também um pouco mais de atitude do Marquinhos no sentido de pegar a bola e tentar, cara. Eu tô sentindo que o Marquinhos está muito retraído nesse sentido, ele tem que ter mais personalidade. O atacante tem que ter essa gana de querer pegar a bola e ir para cima, tentar produzir. Eu sinto que muitas vezes o Marquinhos pega a bola no momento que ele poderia tentar um drible, tentar ir para cima, ele prefere dar um passe, tocar para trás. Isso me lembra muito alguns jogadores que eu não gosto de lembrar e de citar o nome, que eu não vou citar. Mas eu iria com o Marquinhos na direita para trazer esse jogo um pouco mais interno e liberar o corredor para o Fagner atacar. Eu acho que vai ser o Marquinhos porque tem sido ele. Mas, assim, não é que ele me agrada, não, mas é o que o Mister tem apostado. Ele tem ganhado oportunidades ali. E eu acredito que vai ser ele. Não vai ter como correr disso aí, não. Eu concordo também, bicho. Eu acho que ele tem potencial. Eu acho que os últimos jogos aí ele não mostrou tudo que ele consegue, mas eu acho que não vai ter como. Vai ser o Marquinhos mesmo. O que pode acontecer, eu vi até o Caio ou o Pedro falar isso na live mais cedo, é a possibilidade de talvez o Cruzeiro jogar com o Matheus Pereira aberto e o Gabi de 10, né? De jogar o Caio Jorge? Ah, sim. Mas eu não acho que vai acontecer isso, não. Seria mexer uma coisa muito diferente, né? Do habitual que a gente tem visto. Então, vamos de Marquinhos aqui, né? Aqui. O meio campo é o Pereira, não tem jeito. Pereira. Pela esquerda. Vandeco, eu, sendo bem sincero, para esse jogo, é porque não está acontecendo, mas eu faria, se fosse eu, o treinador, eu tentaria mais uma vez o Kenji ali, mas eu acho que vai ser o Vanes. Eu colocaria o Kenji também. Eu colocaria o Kenji, mas eu acho que vai ser o Wanderson. Vamos lá, vamos de Wanderson então, aqui. Wanderson. Tem um revoltado aqui que a gente tá poupando jogadores, né? Não é eu que quero poupar, né? E eu nem gosto do termo poupar, isso aí é para não arrebentar. Você quer que arrebente o cara agora ou depois, né? É um controle de minutagem, ou tal controle de carga, né? Eu até entendo, eu nem gosto assim de usar o termo poupar, que poupar é quando o cara tá ótimo, você fala assim, não vou levar esse cara para esse jogo. Não é isso. E é sempre importante falar que descanso não acumula, não. Cansaço acumula. Sim. Então, tipo assim, a gente tá 24 jogos ali. Frenéticos, cara. Frenéticos, jogos, o Cruzeiro joga com uma alta intensidade. Os caras vão desgastar, gente. Se vocês não estão. Infelizmente, igual, por exemplo, o que não pode acontecer é ele trocar os 11 titulares de um jogo para o outro. O que ele está fazendo é o seguinte: contra o Juventude, ele deu um descanso para o Lucas Silva, agora ele dá um descanso para o Romero. Aí o Christian não vai jogar, não jogou naquele jogo, agora ele ganha um descanso e o Marquinhos joga. Então, é fazer a gestão dos minutos dos jogadores. Exatamente. Até porque se na hora que você precisar do jogador ali para ele entrar em campo, o cara vai estar sem ritmo de jogo nenhum. Então, não é videogame que você coloca o jogador e vai controlando ele lá, mesmo ele cansado, entendeu? Não funciona assim. E isso aí não foi nem a gente que está conjecturando, né? Foi o próprio Jardim que adiantou que ele pode fazer isso. E a gente tem que pensar que em agosto o Cruzeiro vai ter 6 jogos. E se a gente passar do CRB, somos 7, né? Porque um dos jogos das quartas de final já estão agendados para agosto também. Então, o Jardim já faz isso pensando lá na frente, não é só no próximo jogo. Tem gente falando que o Bolassi é substituto do Vantes. Não acho. Eu acho que o Jardim vê ele como substituto do Caio Jorge, o centroavante de reserva. E em alguns casos, tipo assim, final de jogo, pode ser que coloque ele de ponta ali para poder segurar a bola, correr com a bola. Mas eu não acho contra o Flamengo.
Contra o Flamengo foi assim. Contra o Vasco também foi assim. Então, eu não Aham. acho que o Mister enxerga o Bolassi como ponta, não. A gente não viu ele jogar de ponta, né, até Sim. agora. É. Só na Sul-Americana, eu acho. É isso. E lá no comando de ataque, pessoal. Aí é o Gabigol, né? Eu queria ver o Gabigol jogar de centroavante, assim, centroavante mesmo, igual o Caio Jorge, sendo alimentado ali pelo Matheus Pereira, recebendo os cruzamentos do Fagner. Eu acho que ele tem sido um cara que ele tem se doado muito jogando meio deslocado de posição. E eu Como acho uma que ele espécie de prêmio se casando com a fadiga do Caio Jorge, o Baú. Prêmio exatamente, através do merecimento, claro. Exatamente, ele ganhar um jogo ali como atacante de referência para o time jogar para ele, igual ele tem jogado para o time em vários jogos que ele atuou aí. Concordo. Não, e digo mais, domingo vai ter, tá? Geral, mais de uma vez. Mais de uma vez, tô cravando aqui. Aí largou a timidez de lado, cria, Theo e foi para cima. Já É que você não falou aí. entendeu, ele ficou para a quinta cobrança, pô. É que nós que queimamos a largada. É verdade, Aira. Tá aí então, time que a gente acha possível, né, ser escalado aqui pelo Leonardo Jardim, levando em consideração, né, pessoal? Ninguém tirou o Christian porque quis, nem o Romero porque quis. Coisas que a gente tá tentando conjecturar que possam acontecer, visando com que o time tenha aquela intensidade que a gente, né, todos nós gostamos de ver aquela intensidade. Tá aí, então, seria Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Silva e Eduardo, Marquinhos, Matheus Pereira, Wanderson e Gabigol no comando de ataque.